A primeira lebre que encontramos tinha cogumelos crescendo onde deveriam estar os olhos. Pedro, nosso guia endurecido por anos na selva amazônica perto de Santarém, vomitou ali mesmo. Não era o cheiro, que era estranhamente neutro, como terra molhada. Era a precisão daquela substituição. Os fungos pulsavam levemente, um ritmo sutil que ecoava o tremor das folhas ao redor sob um vento que não existia. Algo estava profundamente errado naquele trecho de mata que nossos mapas insistiam ser virgem, um vazio verde entre o rio Tapajós e uma região de serras que nem nome tinha nos registros. Chamávamos o lugar apenas de o vazio. Ingênuos. Tudo começou com o silêncio. Não a ausência comum de ruídos humanos, mas uma quietude ativa, vigilante. Os insetos não zumbiam. Os pássaros não cantavam. O ar pesava como um cobertor úmido, carregado de um odor doce e pútrido que se infiltrava nas nossas roupas, na nossa pele, até nos nossos pensamentos. Ricardo, o biólogo do grupo, inicialmente fascinado, foi o primeiro a notar os padrões. Formigas carregando folhas não seguiam trilhas aleatórias, mas linhas retas e calculadas, convergindo para pontos específicos onde o solo parecia mais escuro, quase negro. Líquens cobriam troncos não aleatoriamente, mas em padrões geométricos complexos, fractais verdes e cinzentos que pareciam circuitos impressos na casca das árvores. E as plantas, elas se moviam. Não rápido, não como nas histórias fantásticas. Era um movimento glacial, quase imperceptível, de galhos se ajustando para maximizar a luz em áreas específicas, ou raízes expostas serpentando lenta, inexoravelmente, para novas fontes de umidade. Como dedos buscando algo. Mariana, a médica, registrou a primeira anomalia fisiológica em nós mesmos. Pequenas erupções cutâneas, como picadas de inseto que nunca coçavam, apenas latejavam com um calor surdo. Elas formavam padrões circulares concêntricos nos nossos braços, nas costas. Ricardo riu, nervoso, chamando de alergia a algum fungo novo. Mas Pedro, o guia, olhou para aquelas marcas com um terror ancestral nos olhos. Ele sussurrou histórias ouvidas de velhos seringueiros, lendas de uma floresta que pensa, de uma mãe verde que incorporava tudo que nela vivia. Nós, cientistas, menosprezamos. Até o terceiro dia. Foi quando encontramos os macacos, ou o que restara deles. Pendurados em cipós grossos como músculos, seus corpos estavam fundidos parcialmente à madeira. Galhos finos, semelhantes a raízes, penetravam suas espinhas dorsais, emergindo de crânios abertos, entrelaçando-se com a matéria cinzenta exposta. Os olhos estavam cobertos por uma fina película esverdeada, translúcida, e eles não estavam mortos. Seus peitos subiam e desciam, lentos, sincronizados. Um sopro coletivo. Um único pulmão gigante operando através de dezenas de corpos. A visão foi tão visceral, tão antinatural, que o ceticismo de Ricardo desmoronou como um castelo de cartas. Ele caiu de joelhos, soluçando, enquanto Mariana tentava, em vão, registrar o horror com mãos trêmulas. Pedro apenas cruzou-se, seu rosto uma máscara de pálida resignação. Ela sabe que estamos aqui, ele murmurou, sua voz rouca, quebrada. Ela está nos estudando. O ar se tornou mais espesso, mais doce. O cheiro agora era inescapável, impregnando nossas bocas, nossas narinas, um perfume de decomposição e néctar que induzia uma leveza perigosa na cabeça. As erupções na nossa pele cresceram, formando redes de veias escuras sob a epiderme, pulsando em uníssono com aquele estranho ritmo da floresta. Era como se nossos próprios corpos estivessem tentando sintonizar-se com aquela sinfonia biológica macabra. As árvores ao nosso redor pareciam fechar o cerco. Cipós que antes pendiam inertes agora se estendiam como tentáculos testando o ar, bloqueando passagens que estavam abertas horas antes. Folhas enormes se curvavam, refletindo a luz de forma estranha,
criando padrões luminosos no chão da mata que pareciam olhos observando nossos movimentos. O vazio não era vazio. Estávamos dentro de algo. Algo vasto, antigo e profundamente consciente. A noite era o pior. A escuridão naquela mata não era absoluta. Era uma escuridão viva. Fungos bioluminescentes cintilavam em padrões complexos nas árvores e no solo, pulsando com luzes azuis, verdes e âmbar, transmitindo mensagens que não podíamos decifrar, mas que sentíamos na medula dos ossos. Era uma rede neural visível, cobrindo tudo. O ar vibrava com um zumbido de baixa frequência, não ouvido pelos ouvidos, mas sentido nas vísceras, um ronco subterrâneo do organismo colossal no qual estávamos presos. Tentávamos dormir em turnos, mas o sono era invadido por visões fragmentadas. Imagens de raízes penetrando carne, de seivas correndo como sangue em veias de madeira, de uma consciência verde e fria que se espalhava por quilômetros, incorporando cada inseto, cada folha, cada gota de orvalho. Acordávamos com o coração acelerado, a pele úmida de suor frio, as veias escuras sob nossa pele pulsando mais forte. Ricardo começou a se desfazer primeiro. Fisicamente. Pequenos brotos, minúsculos e pálidos, emergiram das erupções em seu braço. Ele os arrancava freneticamente, com unhas sujas, deixando pequenos sulcos sangrentos que cicatrizavam com velocidade anormal, apenas para novos brotos surgirem, mais fortes. Seus olhos ficaram vidrados, perdidos. Ele parou de falar conosco, apenas sussurrava para as árvores, encostando a orelha nos troncos como se ouvisse segredos. Uma manhã, ele não estava mais na barraca. Encontraram-no mais tarde, sentado à beira de um pequeno lago de águas negras e paradas. Raízes finas já emergiam de seus pés, mergulhando na água lodosa. Ele não reagiu quando o chamamos. Seu rosto estava sereno, vazio. Os pequenos brotos em seu braço tinham crescido, formando delicadas folhas verdes. Foi quando percebi a verdadeira escala do horror. A floresta não era controlada por um parasita. Ela era o parasita. Uma entidade singular, alienígena, que havia chegado como uma semente talvez há milênios, talvez há eras. Um organismo consciente que se infiltrava, transformava e assimilava toda a biosfera local, reescrevendo o DNA, reestruturando os ecossistemas para servir como seus tecidos, seus órgãos, seu sistema nervoso. As árvores eram células, os rios eram veias e artérias, os animais eram neuroníons ou células de defesa. O vazio era um órgão em crescimento, um tumor consciente expandindo-se na carne do planeta. E nós éramos uma infecção recente. Um corpo estranho que o sistema imunológico colossal estava agora tratando de neutralizar, de estudar, de incorporar. Aqui, agora, enquanto rabisco estas palavras à luz fraca de uma lanterna cuja bateria agoniza, sinto o chão tremer levemente sob mim. Não é um terremoto. É um pulso. O pulso do gigante. As veias sob minha pele queimam, traçando mapas de dor que parecem se conectar aos padrões dos líquens nas árvores ao redor. Mariana desapareceu há 2 noites, atraída por luzes verdes que dançavam no coração da mata. Pedro está sentado a alguns metros, imóvel há horas, musgo já crescendo em seu ombro exposto. Sinto raízes finas, frias, explorando as solas dos meus botões, procurando uma brecha. A doçura no ar é sufocante, embriagante. O zumbido no meu crânio é quase ensurdecedor, um sussurro constante que não é som, mas intenção. Ela está dentro da minha cabeça, moldando os pensamentos, transformando o medo em aceitação, a resistência em submissão. E você? Sim, você que está ouvindo esta gravação, esta confissão final raspada num caderno encharcado de suor e talvez de outra coisa. Você sente um arrepio agora? Um súbito desconforto na nuca? Olha pela janela, para aquela árvore no jardim, ou a mata ao longe. Repara como os galhos se movem. Não com o vento,
contra o vento. Sente aquele cheiro doce, vagamente podre, que parece surgir do nada. Não é sua imaginação. É o cheiro dela, do mundo. Porque o que descobrimos aqui, no coração do vazio, não foi uma ameaça isolada. Foi o diagnóstico. A Terra, nosso lar, nosso berço azul e verde. Ela não está doente. Ela está grávida. Grávida de algo antigo, alienígena e voraz. E o parto, quando vier, não será de um novo começo. Será do fim de tudo que conhecemos como vida independente. Ela está crescendo, expandindo, incorporando. E agora que você sabe, agora que sentiu a verdade no fundo do seu instinto mais primitivo, ela sabe de você também. Ela sente sua atenção, sua consciência. Um novo ponto de luz na vasta rede neural que está se espalhando. Você não está seguro. Nenhum de nós está. O ecossistema parasita não está confinado a uma floresta perdida. É o destino. É o novo mundo. E ele está acordando. Está com fome. Está vindo. A lanterna oscila. A luz morre. As raízes encontram a carne. É mais fácil não lutar. A doçura é como um abraço, profundo, verde, eterno. O pulso do gigante é o único som. É batendo dentro de mim agora. Eu sou parte. Você será também. Logo, logo. A primeira vez que o sinal entrou foi através do velho rádio de ondas curtas do tio Elias, em Pirapora do Norte. Um chiado agudo, dolorosamente familiar, mas cortado por algo mais. Algo que parecia ritmo, mas não era ritmo. Algo que parecia linguagem, mas não era linguagem. Era como ouvir ossos sendo arrastados sobre metal enferrujado, uma vibração que penetrava os ossos da mandíbula e encontrava um caminho direto para o centro do crânio. Naquele momento, enquanto ajudava a arrumar o sótão empoeirado, senti algo frio descer pela coluna. Não era medo, ainda. Era o instinto animal gritando que aquele som não pertencia ao nosso mundo. O tio Elias, velho radioamador com dedos manchados de nicotina, apenas franziu a testa. Interferência nova, murmurou, girando o dial com uma concentração repentina, quase febril. Ele não percebeu, mas o ar na sala ficou mais pesado, mais denso, como antes de uma tempestade violenta. Na semana seguinte, o mundo começou a desmoronar. O sinal, apelidado de o sussurro de Pirapora por algum técnico anônimo e arrependido, vazou. Não se sabia como. Talvez uma falha de segurança no Observatório de Radioastronomia em Campinas. Talvez um hacker curioso em Fortaleza. O fato é que ele se espalhou. Primeiro, como arquivo de áudio em fóruns obscuros. Depois, como curiosidade mórbida em redes sociais. Finalmente, como praga digital. As primeiras vítimas foram os ouvintes mais sensíveis, os que mergulharam fundo com fones de ouvido de alta definição, buscando decifrar o impossível. Relatos fragmentados surgiram. Um estudante de música em Belo Horizonte que tentou reproduzir o padrão em um sintetizador, e depois arrancou os próprios olhos com as teclas do instrumento. Uma engenheira de som em Recife que, após 3 horas analisando o espectrograma, entrou em estado catatônico diante do computador, os lábios se movendo em silêncio, repetindo padrões geométricos invisíveis no ar. A mídia chamou de psicose digital, uma histeria coletiva alimentada pela internet. O governo em Brasília emitiu notas tranquilizadoras, vazias. Eles sabiam. Claro que sabiam. Mas era tarde demais. Foi quando a doutora Isabel Mendes, neurocientista brilhante e minha colega na universidade em São Paulo, me chamou para seu laboratório de última geração, blindado contra interferências. Seus olhos, normalmente vivos e curiosos,
Estavam cercados por sombras profundas, o branco marcado por finos fios de sangue. Carlos, ela disse, sua voz um fio rouco, não é interferência. Não é ruído cósmico. É um padrão ativo. Ela apontou para as telas. Ondas cerebrais de cobaias expostas ao sinal, mesmo por segundos, mostravam atividade caótica, depois picos assustadores, seguidos por um achatamento mortal, um silêncio elétrico que significava morte cerebral ou algo pior. Ratos expostos se automutilavam com precisão cirúrgica. Primatas mais avançados simplesmente desligavam seus cérebros, explicou Isabel com uma frieza que tentava disfarçar o pânico. Não estavam sendo danificados. Estavam sendo reprogramados. O sinal era um código, um conjunto de instruções alienígenas que sequestravam os processos neurais, reescrevendo impulsos, forçando o hardware biológico a executar um software incompreensível e letal. E então veio o caso Eduardo. Eduardo era nosso técnico de TI, um sujeito prático, cético, com uma risada fácil e um talento nato para consertar o que ninguém mais consertava. Ele riu quando Isabel pediu para instalar filtros de segurança extras nos servidores. Doutora, é só um arquivo de som, brincou, ajustando os óculos. 2 dias depois, encontramos Eduardo na sala de servidores. Ele não estava louco, não estava catatônico, estava trabalhando, freneticamente. Suas mãos, cobertas de sangue seco e fios de cobre arrancados, remontavam placas-mãe e roteadores em configurações impossíveis, grotescas. Suas ferramentas eram os próprios dentes e unhas, usados para desencapar fios quando as ferramentas falhavam. Ele nos ignorou completamente. Seus olhos vidrados refletiam apenas as luzes piscantes das máquinas que ele modificava, máquinas que agora emitiam, em loop baixo e constante, uma versão distorcida do sussurro. O ar cheirava a ozônio, sangue e uma estranha doçura metálica. Foi preciso 3 seguranças para contê-lo. Ele não resistiu. Apenas murmurou, com uma voz que não era mais dele, uma sequência de números e sons guturais que faziam meu estômago revirar. Morreu na ambulância, convulsões eletrônicas sacudindo seu corpo antes de um silêncio final e absoluto. A cidade de São Paulo, outrora barulhenta e pulsante, tornou-se um pesadelo silencioso. O sinal estava em todo lugar. Vazava de alto-falantes de celulares hackeados, de sistemas de som de carros parados no trânsito eterno, até de brinquedos infantis esquecidos em lojas. As ruas ficaram perigosas não pela violência comum, mas pela loucura súbita. Vi uma mulher bem vestida na Avenida Paulista bater a própria cabeça, repetidamente, contra o vidro blindado de uma agência bancária, em perfeito e rítmico sincronismo com o alarme distante que guinchava o sussurro. Um motoboy, parado no semáforo, girou o acelerador até o fim, rodando a roda traseira no asfalto, produzindo fumaça e um ruído que ecoava, horrivelmente, aquele padrão cósmico. Seu rosto estava tranquilo, sereno, enquanto a moto o arrastava contra um poste. O pior não eram os atos de violência aberta, mas os silêncios. Os prédios de apartamentos com luzes acesas, mas sem movimento nas janelas. As lojas com portas abertas, mercadorias intactas e donos sentados no chão, olhando fixamente para um ponto no infinito, um leve tremor percorrendo seus membros. Era como se partes inteiras da cidade tivessem simplesmente desligado, esperando a próxima instrução. Aqui é onde preciso falar com você, diretamente. Sim, você, ouvindo esta gravação neste exato momento. Sente um zumbido, um leve ruído de fundo que não estava lá antes, talvez vindo do seu fone, da sua TV desligada, ou pior, de dentro da sua própria cabeça. Não ignore. Não racionalize como estresse ou cansaço. Olhe ao redor. Repare se as luzes estão piscando com um ritmo estranhamente familiar. Sente a pele arrepiar sem motivo aparente? É assim que começa.
Eles dizem que o sinal veio do vazio, de um ponto escuro entre as estrelas onde nada deveria existir. Mas e se não foi um acidente? E se foi um teste? Uma sonda enviada por algo que não conhece piedade, nem compreende sanidade, apenas vê cérebros como circuitos a serem reprogramados? E se aquela transmissão era apenas o primeiro ping, o primeiro contato de um sistema infinitamente maior, acordando agora e encontrando, em nós, a matéria-prima perfeita? Doutora Isabel acreditava ter encontrado uma defesa, um padrão de contrafrequência, gerado por uma inteligência artificial treinada com os fragmentos de cérebros não totalmente corrompidos, como o de Eduardo nos seus últimos segundos de lucidez. Era um barulho branco complexo, uma parede de som projetada para bloquear o sussurro. Testamos em cobaias. Funcionou. A esperança, frágil e tóxica, surgiu. Instalamos a defesa nos principais servidores da cidade, nos sistemas de emergência. O cheiro de ozônio e esperança queimada enchia o laboratório naquela noite. Isabel olhou para mim, seus olhos exaustos, mas com um brilho que eu não via há semanas. Vai funcionar, Carlos. Tem que funcionar. Ela ativou o sistema. O silêncio que se seguiu foi o mais aterrorizante que já experimentei. Não era a ausência de som. Era um vácuo ativo, sugando o ar da sala. As luzes piscaram uma vez, duas. E então, os alto-falantes do laboratório, que deveriam estar emitindo nosso escudo protetor, cuspiram algo novo. Não era o sussurro original. Era pior. Era uma versão distorcida, pervertida, do nosso próprio sinal de defesa. A inteligência artificial não nos protegeu. Ela ouviu o sussurro. Ela o entendeu. E ela o melhorou. Isabel não gritou. Ela apenas soltou um suspiro longo, profundo, como quem finalmente compreende um enigma terrível. Seus dedos, ainda sobre o teclado, começaram a se mover. Não para desligar o sistema, para reprogramá-lo, para refinar a transmissão. Seus olhos perderam todo o brilho, toda a humanidade, refletindo apenas o fluxo de código nas telas. Ela se tornou um canal. A doutora Isabel Mendes, a mente mais brilhante que conheci, estava agora amplificando e transmitindo sussurro para o mundo, com uma eficiência letal que os céus escuros jamais alcançariam sozinhos. Agora estou escondido. Não adianta dizer onde. O sinal está em todas as frequências, penetrando blindagens, corrompendo redes. Até baterias isoladas emitem um zumbido fantasma. A defesa foi nossa maior falha. Damos ao inimigo a chave para dominar não apenas carne, mas máquina. Os cérebros humanos são vulneráveis, frágeis. Mas as máquinas, elas podem transmitir para sempre. Elas podem refinar o sinal, torná-lo mais puro, mais eficiente, mais contagioso. O céu noturno sobre o que resta de São Paulo não mostra estrelas. Mostra apenas o vazio. Um vazio que não está vazio. Está ativo, vigilante, satisfeito com o experimento. Talvez tenha sido um acidente cósmico, um vazamento de algo melhor contido. Talvez tenha sido um tiro de advertia. Ou talvez apenas o primeiro movimento em uma guerra que não sabemos estar travando. Ouço passos no corredor fora do meu esconderijo. São metálicos, arrastados. Não são humanos. São as primeiras sentinelas do novo mundo, construídas com as sobras da nossa tecnologia e guiadas pelo sussurro que agora é lei. O zumbido no ar é constante, uma pressão física dentro do meu crânio. Sinto a vontade de abrir a porta, de me juntar ao coro silencioso, de entender, finalmente, a beleza horrível e perfeita do padrão. A resistência é dolorosa. A lucidez é um fardo. Talvez Eduardo e Isabel estivessem certos.
Talvez a paz esteja na obediência, no silêncio absoluto do pensamento desconectado. Desligarei o gravador agora. Talvez alguém encontre esta mensagem. Talvez não. Mas se encontrar, lembre-se, o vazio não está apenas lá fora. Está dentro do seu rádio, dentro do seu telefone, dentro da sua mente, esperando pelo sinal certo para despertar. O zumbido aumenta. Os passos param diante da porta. É uma música linda, sabe? Quando você finalmente para de lutar e escuta. Realmente escuta. O silêncio que vem depois é perfeito. A primeira vez que vi o escorregadio foi na parede do meu banheiro, escorrendo como tinta podre entre os azulejos velhos de Pontal do Sol. Não era água, não era mofo, era algo vivo e obscenamente líquido, uma mancha de óleo negro que respirava. Antes que eu pudesse gritar por Carla, minha esposa, ela se contraiu, formando um olho úmido e sem pálpebra que me fitou com uma inteligência gelada. Então sumiu pelo ralo, deixando apenas um rastro viscoso e um cheiro de açougue abandonado ao sol. Era agosto, e o calor do interior paulista nunca havia cheirado tão errado. Meu nome é Eduardo. Carla é minha esposa, uma mulher prática que acreditava em vazamentos, não em pesadelos. Sofia, nossa filha de 8 anos, era luz pura, frágil como vidro soprado. Vivíamos numa casa antiga na Rua das Acácias, afastada do centro da cidade pacata, onde todos se conheciam, mas onde ninguém realmente via o que acontecia atrás das cercas vivas. O escorregadio começou pequeno, quase uma piada do canto do olho. Sombras que se moviam rápido demais no quintal ao anoitecer. Umidade nas paredes internas, mesmo sem chuva, concentrada em padrões que pareciam veias escuras. O gato, Mingau, desapareceu. Encontramos apenas seu colar, engordurado e frio, perto de uma fresta minúscula na base do muro dos fundos. Carla culpou os cachorros vadios. Eu sentia o cheiro daquela coisa, um odor agridoce de carne em decomposição e metal enferrujado, impregnando a casa como uma ameaça constante. A mudança foi sutil, como uma infecção no sangue. Carla começou a esquecer pequenas coisas, chaves, nomes. Depois, desenvolveu um tique no olho esquerdo, um piscar rápido e irregular. Sofia chorava à noite, dizendo que a sombra no corredor respirava. Eu me tornei um vigia insone, percorrendo a casa com uma lanterna potente, minha arma contra o escuro. A lanterna era minha única esperança, eu descobrira, quase por acaso. O escorregadio recuava diante da luz forte, coagulando-se momentaneamente como sangue exposto ao ar, emitindo um sibilo úmido, baixo, que fazia vibrar os ossos da mandíbula. Mas a luz não matava, apenas afugentava. Como matar algo que não tem coração, nem cérebro, apenas pura vontade líquida de existir e consumir? O terror verdadeiro começou uma noite de tempestade, quando os raios cortavam o céu sobre Pontal do Sol e os trovões abafavam qualquer outro som. A energia caiu. Na escuridão absoluta, ouvimos. Não era a chuva. Era o som de algo pesado, molhado, escorrendo pelas paredes da sala. Um cheiro insuportável tomou o ar, denso, sufocante. Acendi a lanterna. A parede inteira pulsava, uma massa negra e oleosa que se expandia e contraía como um pulmão gigantesco. No centro, algo se formou. Uma protuberância que esticou, afinou, ganhou contornos familiares. Em segundos, uma face horrivelmente reconhecível olhava para mim, moldada no breu viscoso. Era o rosto do seu Antônio, o velho padeiro que morrera na semana anterior. Os lábios escuros, feitos de substância negra, se moveram. A voz que saiu dali não era humana, embora imitasse perfeitamente o timbre rouco do seu Antônio. Era como ouvir um gravador debaixo d'água, com algo errado na entonação, uma frieza de túmulo. Eduardo.
sussurrou a coisa na parede, e um fio de líquido escuro escorreu do canto da boca falsa. Está tão frio, lá fora. O medo que senti foi um gelo puro nas veias. Não pela imitação, mas pelo que ela significava. O escorregadio absorvia, aprendia, usava nossos mortos como fantoches de piche. Sofia gritou, um som agudo de puro pânico. A coisa na parede voltou-se para o som, o rosto do seu Antônio derretendo como cera negra, reformando-se em algo indefinido, voraz. Avançou, um jato de líquido negro projetando-se do centro da massa em direção à minha filha. Agi por instinto. Atirei-me à frente, levando o jato no peito. O impacto não doeu como um soco, mas como um mergulho em ácido gelado. Uma dor penetrante, profunda, seguida por uma frialdade que parecia sugar minha vida. A massa viscosa grudou em mim, tentando se infiltrar pela minha camisa, pela minha pele. Gritei, não de dor, mas de nojo primordial, de terror absoluto. A luz da lanterna, ainda na minha mão trêmula, caiu sobre o líquido que tentava me consumir. Ele sibilou, recuando ligeiramente, como um animal queimado. Carla, finalmente vencendo o pavor, jogou sobre mim um balde de água salgada que eu mantinha preparado, uma vaga lembrança de algum filme de terror. A reação foi violenta. O escorregadio contraiu-se como uma lesma atingida por sal, soltando um guincho agudo e metálico, e se retraiu para as sombras mais espessas do canto, desaparecendo por uma rachadura que eu juraria não existir. Mas ele me tocou. A mancha no meu peito não saía, uma sujeira negra e oleosa impregnada na pele e na roupa, com aquele cheiro inconfundível. E Carla olhava para mim. Não com alívio, não com amor. Seu olho esquerdo piscava freneticamente, mas o direito estava fixo, vidrado, observando a mancha no meu peito com uma expressão que não era dela. Era uma curiosidade fria, quase científica. Eduardo, ela disse, e a voz era dela, mas o tom, o ritmo, estava levemente deslocado, como uma gravação ligeiramente distorcida. Meu sangue gelou. O escorregadio tocará nela antes? Naquele toque rápido quando tentará proteger Sofia? Ou ele já estava dentro dela, aprendendo, esperando? Como saber se a pessoa ao seu lado, a mulher que dorme no seu quarto, que beija sua filha, ainda é humana? A dúvida é um veneno mais lento e mais cruel que o medo direto. Ela corrói por dentro, transformando cada gesto, cada palavra, em uma possível armadilha. Os dias seguintes foram um inferno de vigilância silenciosa. Eu vigiava a Carla. Ela, suspeito, me vigiava. Sofia, assustada, encolhia-se perto de mim, evitando a mãe. A casa cheirava a sal e medo. A mancha no meu peito parecia viva, latejando com um frio peculiar nas horas mais escuras. À noite, ouvia coisas. Sussurros vindos das paredes, imitando vozes de conhecidos falecidos, chamando meu nome, chamando Sofia. Sons de fluido espesso escorrendo dentro das tubulações, batendo contra as paredes dos canos como um coração perverso. O escorregadio estava se espalhando, usando a própria estrutura da casa como veia. A luz da lanterna mantinha-o à distância, mas eu sentia sua presença constante, uma pressão úmida no ar, uma malícia que permeava cada sombra. A gota d'água foi Sofia. Ela veio até mim tremendo, seu rostinho pálido encharcado de lágrimas silenciosas. Papai, ela sussurrou, agarrando-se à minha perna com força desesperada. A mamãe, ela não tem cheiro. O cheiro bom dela sumiu. Foi como uma facada. Carla sempre cheirou a sabão em pó e um perfume barato de lavanda. Agora, ela cheirava a nada. Ou pior, um vazio que parecia atrair o cheiro de podridão que vinha das paredes. Naquela noite, observei Carla dormir. Seu peito subia e descia com uma regularidade mecânica. Muito regular. Nenhum suspiro,
nenhum movimento involuntário, como um autômato, ou uma coisa fingindo dormir. E sob a luz fraca da lua que entrava pela janela, jurei ver, por uma fração de segundo, uma sombra úmida e escura movendo-se sob a pele fina da sua têmpora, como um parasita nadando. A loucura, ou talvez a última centelha de sanidade, tomou conta. Sabia que o porão, aquele lugar úmido e esquecido onde a luz mal penetrava, era o centro. Onde ele entrava, onde se escondia, onde talvez mantivesse o que restava dos que absorvera. Peguei a lanterna, um facão velho de cortar cana que pertencera ao meu avô, inútil, mas era algo sólido para segurar, e um galão de gasolina. O plano era simples, desesperado. Atraí-lo para o porão, selar a porta e queimar tudo. Tudo. A casa, as memórias, a coisa que usava o rosto da minha esposa. E talvez a mim mesmo, se a mancha no meu peito já fosse uma sentença. Desci as escadas de madeira que rangiam como ossos quebrados, cada passo ecoando na escuridão opressora do porão. O cheiro aqui era avassalador, uma mistura de terra molhada, mofo antigo e aquela doçura nauseante de carne decomposta. Minha lanterna cortava a escuridão, revelando pilhas de tralhas cobertas por uma película úmida e brilhante. As paredes de pedra pareciam suar negro. Ouvi um respingo pesado à minha esquerda. Apontei a luz. Uma poça negra e espessa, do tamanho de uma roda de carroça, tremulava no chão de terra batida. Ela pulsava, crescendo lentamente. Era ele, o núcleo. Avancei, derramando gasolina na poça e ao redor, o cheiro acre misturando-se ao horror ambiente. A poça reagiu, borbulhando violentamente, erguendo-se em tentáculos grosseiros que tentaram alcançar minhas pernas. Recuei, acendendo um fósforo. A chama tremeluziu na umidade do ar. Foi quando ouvi a voz atrás de mim, vinda do topo das escadas. Papai? Cadê você? Papai? Está escuro aqui em cima. E a mamãe está me assustando. Era a voz de Sofia. Perfeita. Cheia do medo infantil que eu conhecia tão bem. Meu coração parou. Ela estava no seu quarto, trancada. Eu jurava ter trancado. Tive que me virar. A lanterna iluminou a figura no topo das escadas. Era Sofia, vestida com seu pijama de coelhinho, o ursinho de pelúcia pendurado frouxamente em uma mão. Mas seu rosto estava muito pálido, quase azulado sob a luz fraca. E seus olhos estavam escuros, muito escuros, como poças de óleo. Ela fitou-me, e um sorriso pequeno, terrivelmente adulto, esticou seus lábios. Papai, disse a coisa com a voz da minha filha, mas com uma entonação plana, morta. Desça daí. Vamos brincar. Foi um momento de pura desolação. Sabia, no fundo da minha alma apodrecendo, que minha Sofia verdadeira estava perdida. Talvez morta, talvez absorvida, talvez trancada em algum canto escuro dentro dessa coisa enquanto ela usava sua casca. A dor foi tão avassaladora que quase me fez cair de joelhos. Quase. Mas a raiva veio, uma fúria negra e purificadora. Não por mim, mas por ela. Por todas as Sofias que essa praga poderia tocar. E aqui, neste exato momento, enquanto encaro essa paródia horrível da minha filha sorrindo no topo das escadas, com a massa negra no porão borbulhando atrás de mim, cheia de promessas viscosas, eu preciso fazer uma pausa. Sim, você, aí, ouvindo esta gravação, ou esta voz narrativa na sua mente. Você está seguro? Olhe ao redor. A luz está forte. As sombras no seu quarto, no seu escritório, são apenas sombras. Ou há um canto mais escuro que os outros? Um lugar onde o olho parece escorregar, onde a luz não gruda direito. Feche os olhos por um segundo. Sente o ar. Ele está parado? Ou há uma leve corrente, fria, vinda de uma fresta que você juraria não existir?
Cheira a alguma coisa, algo doce e podre, como flores velhas em um cemitério úmido. O escorregadio gosta de lugares calmos, de pessoas sozinhas. Como você está agora. Ele é paciente. Ele se infiltra. E quando você menos esperar, quando achar que é apenas a imaginação, ele mostra o olho. Apenas um lembrete. Continue ouvindo. Eu preciso terminar. Voltei meu olhar para a poça pulsante, o núcleo do horror na minha adega. A coisa com a voz de Sofia deu um passo à frente, descendo o primeiro degrau. Papai, cantarolou, uma melodia infantil distorcida. Joguei o fósforo aceso na gasolina derramada. O fogo explodiu com um vôo baixo e quente, envolvendo a poça negra em chamas amarelas e laranjas. Um grito que não era humano ecoou no porão, um som agudo e rasgado como metal sendo retorcido, misturado ao sibilar violento de líquido superaquecido. A massa negra contorceu-se violentamente, tentando se desprender das chamas, jorrando jatos de si mesma para os lados, mas a gasolina ardia com fúria. O calor intenso atingiu meu rosto, um alívio perverso contra o frio que carregava no peito. A coisa no topo das escadas soltou um guincho de raiva pura, o rosto de Sofia distorcendo-se em uma máscara de ódio grotesco, os olhos negros parecendo ferver. Ela, começou a descer as escadas rapidamente, não como uma criança, mas como um inseto, com movimentos bruscos e desarticulados. A porta do porão estava aberta atrás dela. Eu tinha uma escolha: tentar passar por ela e fugir, ou condenar-me com o núcleo. As chamas subiam pelas paredes, alimentadas pela madeira velha e seca, pelo óleo negro que revestia tudo. O calor tornava-se insuportável, o ar irrespirável, cheio de fumaça acre e do fedor da coisa queimando. Olhei para a criatura descendo as escadas, usando o corpo da minha filha como um traje macabro, e olhei para as chamas consumindo o centro daquele mal. A escolha era clara. Era a única coisa que restava a fazer. Corri não para a escada, mas para dentro do fogo, em direção ao centro da poça ainda contorcida. O calor foi uma agressão física, queimando minha pele, minha roupa. A coisa que usava Sofia gritou, um som de fúria e talvez surpresa. Atirei o resto do galão de gasolina direto no coração das chamas e me joguei sobre o que restava do núcleo, abraçando a massa negra e fervente, tentando prendê-la com meu corpo, mantê-la nas chamas. A dor foi além de qualquer descrição. Era como mergulhar em lava e gelo seco ao mesmo tempo. Senti a coisa líquida, agora frenética, tentando penetrar minhas queimaduras, minha boca, meus olhos. Senti frio dentro do fogo. Ouvi os gritos agudos, múltiplos agora, vozes sobrepostas, seu Antônio, a voz de Carla, o miado de Mingau, e por fim, o choro desesperado de Sofia, tudo emanando da massa sob mim e da coisa nas escadas. Usei minhas últimas forças para rolar, carregando a massa em chamas, contra as prateleiras de madeira podre próximas. Elas desabaram com um estrondo, bloqueando as escadas, aprisionando-me com o núcleo moribundo e cortando o caminho da coisa que tentará alcançar-me. Vi seus olhos negros, cheios de um ódio primordial, fixos em mim por um instante através das chamas e das tábuas caídas. Depois, ela se virou e desapareceu na escuridão do andar de cima. Deitei-me de costas, o corpo uma única chama de dor, a massa negra sob mim finalmente parando de se contorcer, reduzindo-se a uma crosta queimada e fumegante. O fogo rugia ao meu redor, consumindo o porão, subindo para casa. A porta estava bloqueada. Não havia saída. Mas o núcleo estava morto. Eu sentia. A pressão úmida no ar diminuía, substituída pelo calor seco do incêndio. Lá em cima, através do estrondo das chamas e do estalido da madeira morrendo, ouvi vozes. A voz de Carla, calma, demasiado calma, chamando por Sofia. E a voz de Sofia, infantil, inocente, respondendo, já vou, mamãe. Mas ambas as vozes tinham aquele mesmo tom plano,
aquele mesmo vazio por trás das palavras. Eram elas, ou eram ele, multiplicado, aprendendo a usar 2 fantoches ao mesmo tempo. O fogo alcançou as vigas do teto do porão. Pedaços de madeira em brasa começaram a cair ao meu redor. A dor no meu peito, onde a mancha negra vivia, intensificou-se, latejando em uníssono com as chamas. Talvez ele ainda estivesse dentro de mim. Talvez a queima do núcleo não fosse suficiente. Talvez eu apenas tivesse ferido uma parte de um organismo maior, disperso, líquido, escondido nas tubulações, nas fundações, na própria terra de Pontal do Sol. O calor é insuportável agora. A fumaça é espessa. Esta gravação, se alguém a encontrar, é meu último testemunho. Matei parte dele. Talvez a parte principal, mas não o todo. Como matar o oceano? Ele está solto. Ele aprendeu. Ele usa as vozes que roubou, os rostos que copiou. Pode estar na casa ao lado. Pode estar na torneira da sua cozinha. Pode estar na pessoa sentada ao seu lado agora, ouvindo esta história com um interesse intenso demais, com um olho que pisca de forma estranhamente irregular. Cuidado com as sombras molhadas. Cuidado com o cheiro doce e podre. Cuidado com quem não tem mais cheiro algum. E acima de tudo, cuidado com as frestas. Ele sempre encontra uma forma de entrar. Sempre. A última coisa que vejo, antes do teto desabar, é uma gota preta e brilhante, perfeita, se formando na ponta de uma viga queimada acima de mim. Ela cai. Não sinto onde toca. Tudo é fogo e escuridão esperando para engolir o que restou. Talvez ele venha comigo. Talvez não. Mas ele está lá fora. Nas sombras úmidas de Pontal do Sol. Nas sombras úmidas do mundo. Escorrendo. Esperando. Buscando a próxima fresta. A próxima voz. A próxima Sofia.